tratamento do transtorno bipolar. Vamos falar sobre isso agora. Nos últimos anos, o tratamento do transtorno afetivo bipolar, ou simplesmente transtorno bipolar, tem avançado consideravelmente com o uso de anticonvulsivantes e, mais recentemente, dos assim chamados antipsicóticos atípicos. O tratamento medicamentoso visa restaurar, o comportamento, controlar sintomas agudos e prevenir a ocorrência de novos episódios. O uso de medicamentos tem também por objetivo gerenciar uma doença complexa, que abarca fatores biológicos, psicológicos e sociais. A própria ciência não consegue enxergar muito bem o que acontece no transtorno bipolar, o que não é nenhuma novidade, porque a ciência quase não consegue enxergar coisa alguma em muitos outros transtornos, né? O que também nós não devemos nos escandalizar, porque o ser humano é complexo. Esse tratamento ele deve ser implementado pelo médico psiquiatra. É o psiquiatra que é o especialista no tratamento dos transtornos mentais. Não adianta ir numa outra especialidade, que naturalmente uma outra especialidade deverá indicar o psiquiatra, né? Todos são médicos, mas especializados, né? Cada um, né, naquele setor que escolheram se especializar. Transtornos psiquiátricos precisam ser tratados por psiquiatras e, frequentemente, com o apoio da psicoterapia, né? Mas a parte médica, a parte medicamentosa, obrigatoriamente tem que ser feita com o psiquiatra. É a especialidade correta, é o psiquiatra. Há ainda um certo preconceito, mas é um preconceito totalmente infundado. O passo a passo para o tratamento. A avaliação diagnóstica é de fundamental importância e a utilização de questionários de autoavaliação e escalas de avaliação de mudanças circadianas de humor, além de afetivogramas, têm sido úteis na prática clínica. É de grande importância que o indivíduo assuma, né, o diagnóstico tão logo esse diagnóstico de forma séria seja feito, né, de maneira que ele assuma a responsabilidade sobre o seu próprio tratamento, né? O indivíduo tem que ter essa consciência da necessidade de se conscientizar de que algumas atitudes ele precisará adotar para evitar as recaídas e evitar mesmo a própria eclosão de estados maníacos ou hipomaníacos, né, ou ainda estados depressivos. Então a responsabilidade, a tomada de consciência por parte do indivíduo de que é necessário que ele reconheça os sintomas, que ele estude aquilo que vem acontecendo com ele e leve a sério essa percepção, é de fundamental importância na mudança, na transformação que o indivíduo tem que ter no nível comportamental. Mas a transformação no nível do comportamento tem que ser o resultado de um insight, tem que ser o resultado de um trabalho que o indivíduo faz com ele mesmo, curioso dele mesmo, para entender o que é que acontece no sistema psíquico dele, né? Tudo isso pode se tornar extremamente interessante. O próprio indivíduo pode conhecer bastante sobre a sua própria doença, evitando as recaídas e, às vezes, né, como a gente vê em muitos grupos de autoajuda, né, ajudando a outra pessoa a também encontrar um caminho mais seguro de viver a própria vida. Então, uma doença pode ser um convite, como eu tenho dito muitas vezes aqui nos nossos vídeos, né? Todos nós somos seres doentes, também é algo que eu digo. Todos nós vamos ficar doentes, todos nós vamos morrer, vamos ficar velhos e morrer, e precisamos adoecer porque são etapas progressivas na evolução da vida, que culmina com a morte. Então todos nós somos seres vulneráveis, temos calcanhar de Aquiles, né? De maneira que a nossa vulnerabilidade é uma condição da nossa existência no mundo. Não precisa ter vergonha de coisa alguma, né? Não precisa ter vergonha de nada. Assumir com tranquilidade aquilo que acontece, assumir com responsabilidade aquilo que está presente e fazer esse esforço necessário para a transformação. No geral, quando um indivíduo se disciplina e se decide
a seguir esse tratamento adequadamente, né, ele modifica o ritmo de vida dele e percebe que todo esse sofrimento pode produzir um enriquecimento existencial impressionante. Então nós não precisamos nos assustar com nada disso, precisamos sim levar a sério, mas não nos assustar.